Você é um estudante abalado? Na fase do vestibular, em virtude da pressão, da cobrança e daquilo que está em jogo, muitos estudantes se transformam em estudantes abalados emocionalmente. Será que você se tornou um? Vamos descobrir isso nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Tem 4 grupos de estudantes abalados emocionalmente. Será que você vai se identificar com algum deles? Cada um desses grupos tem as suas particularidades, as suas características. Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui e eu ainda vou te passar dicas para reverter essa situação de forma prática e fácil. E não se preocupe se você se identificar com algum desses grupos, tá? O objetivo não é fazer com que você se sinta mal, não é fazer com que você fique se recriminando e se sentindo mal por estar com alguma dessas características, por estar pertencendo a algum desses grupos, porque isso é possível de ser revertido, a gente pode reverter e mudar essa situação. O objetivo aqui é tomar consciência, é identificar, peraí, eu tô tendo esse tipo de comportamento, eu estou fazendo isso vai me prejudicar nos estudos e lá na hora da prova, então o que eu preciso fazer para mudar? Sem essa consciência, se a gente não sabe aquilo que está acontecendo, a gente não consegue promover as mudanças necessárias. Então o objetivo aqui é essa tomada de consciência, de modo que o estudante consiga identificar determinados comportamentos e determinadas características ali naquilo que ele está fazendo e perceba se isso está fazendo com que ele se torne um estudante abalado emocionalmente ou não, porque ser um estudante abalado emocionalmente vai fazer com que o vestibulando lá na hora da prova ou durante os estudos acabe se abalando, acabe ficando com as emoções muito à flor da pele, ficando muito ansioso, com medo, nervoso ali com a prova e acaba que o estudante não tem um bom resultado. Então o objetivo aqui é esse. Então vamos ao primeiro grupo, que é o grupo dos estudantes reclamões. O estudante reclamão, como o próprio nome diz, é aquele que fica constantemente reclamando. Ele reclama do Enem, reclama do cursinho, dos professores, de fazer simulado, de fazer redação. Tudo está ruim, ele está constantemente insatisfeito com a vida dele e com relação a tudo. Às vezes, esse estudante, ele reclama do tanto que ele está reclamando, pra você ter uma ideia. Ele está nesse ciclo constante de reclamação. O problema é que isso faz com que ele se torne um estudante abalado emocionalmente. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente foca no que há de negativo. E o que acontece quando o nosso foco tá ali só no que há de ruim, só no que há de negativo? A gente começa a despertar sentimentos negativos, a gente começa a se sentir mais triste, mais desanimado, mais angustiado com relação àquela situação que a gente está vivendo, a gente vai se sentindo desamparado, incapaz, isso vai gerando e vai reforçando ainda mais os sentimentos negativos ali dentro da gente. E, consequentemente, isso aumenta o sofrimento do estudante e isso faz com que ele se torne um estudante abalado emocionalmente. E quais as consequências disso no vestibular? Ao longo do estudo, no período de preparação, vai ser muito mais difícil para esse estudante conseguir se concentrar, focar nos estudos e fazer aquilo que precisa ser feito para ele conquistar a sua aprovação. Lá na hora da prova, ele também vai ser prejudicado. Por quê? Basta ele se deparar com uma questão que ele não sabe, que ele vai começar a pensar em milhares de coisas negativas. Ele vai pensar assim, nossa, eu não estudei o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não vou passar. Quem eu penso que eu sou? Esses pensamentos surgirão ali na hora da prova e vai fazer com que ele se sinta como? Confiante? Não, né? Isso vai fazer com que ele se desestabilize, com que ele se sinta incapaz, inseguro. Isso vai gerar muita dúvida ali na hora da prova, vai gerar o branco emocional. E você acha que isso ajuda ou atrapalha lá na hora da prova? Atrapalha, não é? Então, olha só como que a gente tem que tomar cuidado com a reclamação. Eu sei que às vezes a gente só tá afim de desabafar e precisa reclamar de alguma coisa e aí não tem problema. A característica aqui mais pertinente do estudante reclamão é que ele está constantemente reclamando, ele fica nesse ciclo infinito, porque ele tá ali reclamando, então ele foca mais no negativo. Quanto mais a gente foca no negativo, mais motivo a gente tem para reclamar. Então ele fica nesse ciclo infinito. Agora, como fazer para romper esse ciclo? Ao invés de reclamar, a gente tem que começar a agradecer. Ah, mas eu não tô a fim de agradecer, eu quero reclamar, não sei o que. Ok, tá? Não é que é proibido reclamar, mas para sair desse ciclo, se você não quer se tornar um estudante abalado emocionalmente, tá ali constantemente reclamando, ou se você quer deixar de ser esse estudante reclamão, é preciso agir. E o que a gente precisa fazer? Agradecer.
A gente precisa quebrar esse hábito de reclamar, romper esse hábito. E como que a gente faz isso? Substituindo ele por outro, pelo agradecimento. O agradecimento é muito vantajoso, porque ele vai fazer com que o nosso foco fique nas coisas boas, naquilo que há de positivo. E não se engane, tem muitas coisas positivas, mesmo naquela experiência que é desgostosa, naquela experiência que é considerada negativa, a gente consegue extrair algo de positivo. Então, por exemplo, se o estudante está ali falando, o Enem é um saco, o Enem é uma prova injusta, o Enem é uma péssima prova, ele não mede conhecimento de ninguém, eu não queria estar fazendo isso e tal. Ele tá ali reclamando do Enem. O que ele vai fazer? Ele vai buscar alguma coisa positiva no Enem. Por exemplo, nossa, que bom que o Enem vale para o Brasil inteiro, né? Tantas pessoas têm a possibilidade, criam mais oportunidades. Tem pessoas que querem sair da cidade que elas moram, elas conseguem ir para outras, às vezes até para outros estados e conquistar novas oportunidades e tudo, e realizar o sonho delas, graças ao Enem, que é um exame nacional. Encontre coisas positivas. Ao fazer isso, o que o estudante vai estar fazendo ali no cérebro dele? Ele vai estar mudando o foco. Ele vai tirar o foco só do que há de negativo e vai transportar para as coisas positivas. E quando ele faz isso, como que ele vai se sentir? Ele vai se sentir melhor consigo mesmo, melhor com a situação que ele está vivendo. Ele vai se sentir mais motivado, mais, disposto mesmo a encarar aquilo ali. Então, no momento, que você quiser reclamar, se você é esse estudante, procure alguma coisa para agradecer. Então, ao invés de reclamar, pensou na reclamação, verbalize um agradecimento. Você vai ver como que isso vai fazer diferença. Tanto no período de estudos, porque aí você vai estar focando no que há de positivo, a gente fica muito mais propenso a encontrar soluções para os nossos problemas e desafios, que a gente sabe que surgem problemas e desafios ao longo dos estudos. Quando a gente está focando no positivo, a gente encontra mais soluções, a gente está mais aberto ali às possibilidades, e fora que lá na hora da prova também vai ser diferente. Por exemplo, se deparou com uma questão que não sabe, ao invés de ficar pensando em todas aquelas coisas negativas, você pode simplesmente pensar, beleza, o que eu sei a respeito disso daqui? O que eu posso fazer com relação a essa questão? O foco vai estar na solução, e esse vai ser um baita de um diferencial na sua nota também. O segundo tipo é o estudante ator, que é aquele que as pessoas olham e pensam, ele é tão de boa, ela tá tão tranquila com relação ao vestibular, os familiares, amigos, colegas, os professores, todo mundo olha e pensa que esse estudante é super tranquilo, tá? Super de boa com relação a tudo. Mas o que essas pessoas não sabem é que por dentro ele está surtando. O estudante ator finge não sentir medo, ansiedade, desespero, angústia, tristeza. Ele finge que aqueles sentimentos não estão ali. E as outras pessoas podem até cair nessa, mas ele sabe que esses sentimentos estão ali vivíssimos dentro dele. E aí, você é esse estudante? Você é o estudante ator? Sabe qual que é o problema de ser o estudante ator? O problema é que isso só vai te abalar emocionalmente. Por quê? O que o estudante ator faz para fingir para os outros que está tudo bem? Ele vai ter que suprimir aqueles sentimentos que estão vivos ali dentro dele. Então, aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança terão que ser silenciados, senão ele não vai conseguir disfarçar para os outros que está tudo bem. É ou não é? Quando a gente sente raiva, por exemplo, a gente tem que suprimir aquele sentimento para não deixar transparecer, porque senão todo mundo vai saber que a gente está com raiva, né? Só que o problema é que essa não é a melhor maneira da gente lidar com as nossas emoções. O problema é que o estudante ator, ao suprimir esses sentimentos, ao fingir que nada está acontecendo, ele está jogando os sentimentos dele para escanteio, e isso não é nada bom para a preparação para o vestibular e para o momento da prova. Sabe por quê? Quando a gente nega os nossos sentimentos, joga esses sentimentos para escanteio e finge que nada está acontecendo, esses sentimentos permanecem ali, vivos dentro da gente. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente queira acreditar que eles não estão ali mais, eles ainda estão. Enquanto a gente não lida com aquilo que a gente está sentindo, o sentimento permanece ali. Porque enquanto a gente não processou aquilo, o sentimento não vai embora. Não tem por que ele ir embora. Ele ainda não cumpriu o papel dele. Então ele vai permanecer ali. E qual é o momento que esses sentimentos costumam vir à tona? Lá na hora da prova. Sabe por quê? Porque lá na hora da prova é um momento que tem uma carga emocional muito grande. E aí fica mais difícil suprimir esses sentimentos.
E esses sentimentos negativos vindo à tona ali na hora da prova, vai ajudar ou vai atrapalhar o estudante? Vai atrapalhar, vai fazer com que ele se desestabilize lá na hora da prova, vai fazer com que ele se abale emocionalmente. E isso não ajuda em nada. Na verdade, isso vai prejudicar o resultado, pelos mesmos motivos que prejudica o grupo de estudante reclamão. Vai gerar sentimentos negativos, vai gerar pensamentos negativos, vai fazer com que ele fique mais ansioso, mais desesperado, mais inseguro com tudo aquilo. Só vai fazer com que o estudante se desestabilize. Ele vai ter branco, ele vai ficar muito ansioso, pode acabar até desistindo ali no meio da prova. Então, não adianta a gente suprimir os nossos sentimentos, tá? Isso não funciona. Então, por mais que a gente queira disfarçar ali, não queira compartilhar com todo mundo a forma que a gente está se sentindo, a gente precisa processar os nossos sentimentos, tá? Negar, fingir e jogar para escanteio os nossos sentimentos não vai funcionar. Agora, sentimento é coisa séria. Isso não significa que o estudante ator, para resolver o problema dele, ele precisa sair contando para todo mundo como que ele tá se sentindo. Ele não significa que ele tem que chegar lá na sala de aula e falar assim, gente, aqui ó, eu tô desesperado com relação ao Enem, tá? Eu tô surtando, tô completamente nervoso, ansioso, inseguro, e é isso aí, só queria avisar pra vocês porque eu não sou estudante ator mais não. Não é assim que funciona, tá? Essa não é a solução. Porque sentimento é coisa séria, sentimento a gente compartilha com pessoas que a gente confia ou com profissionais que estão ali também dentro da nossa esfera de confiança. O estudante ator, ele deve processar os sentimentos dele. Se ele quiser compartilhar com alguém ou com um profissional, ótimo, mas escolha com sabedoria essa pessoa. Escolha uma pessoa que não vai te recriminar, que não vai rejeitar, invalidar esses sentimentos. E nesse processo também, a dica aqui para o estudante que está nesse grupo, se você quer reverter essa situação, é aplicar a regra básica para lidar com as suas emoções. Você deve reconhecer, acolher e aceitar aquilo que você está sentindo. Então, se você se pegar invalidando, rejeitando e resistindo aos seus sentimentos, você vai se lembrar que essa não é a forma certa de lidar com seus sentimentos. Que isso só vai fazer com que você permaneça sendo o estudante ator que finge que tá tudo bem quando não está. E o problema de fingir que tá tudo bem para os outros é que a gente precisa fingir pra gente também. E isso só faz com que a gente lide de uma forma equivocada com os nossos sentimentos e, consequentemente, se abale emocionalmente. Então, você vai se lembrar disso e vai adotar uma nova postura. Você vai reconhecer, acolher e aceitar os seus sentimentos. Isso vai gerar um alívio muito grande, porque haverá esse acolhimento emocional e aí você vai poder ficar mais tranquilo. Depois disso, aí você decide se você quer compartilhar com outras pessoas ou não. Isso vai te ajudar a não se abalar emocionalmente com todos esses sentimentos e vai te permitir deixar de ser o estudante ator. O terceiro grupo é o grupo de estudantes desacreditados. O estudante desacreditado é aquele que já sentiu o gostinho da não aprovação, já se decepcionou, já se frustrou e agora está desacreditado. Ele sente que não vai passar, que não vai conseguir. Ele está estudando, mas ele fica com aquela constante sensação de que não vai dar de novo, de que ele não vai conseguir, de que aquilo ali não é pra ele. Ele fica constantemente pensando nisso e desacreditando em si mesmo. O problema é que se a gente acha que pode ou se a gente acha que não pode, de um jeito ou de outro, nós estamos certos, porque aquilo que a gente pensa acaba se tornando realidade. Não pela força do pensamento por si só, mas porque o nosso pensamento, a crença que a gente tem, influencia muito no nosso comportamento, influencia naquilo que a gente faz. E é isso que influencia nos nossos resultados. Então, por exemplo, o estudante desacreditado pensa que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, que ele pode até estudar, mas ele acha que não vai dar certo. O que você acha que vai acontecer quando esse estudante, depois de uma manhã intensa de aulas, de muito estudo, o que você acha que ele vai fazer quando ele chegar em casa? Ele tem a escolha ali de estudar e entregar mais um pouco, fazer questões e praticar aquilo que ele aprendeu, o que ele sabe que vai ser benéfico para ele ser aprovado no vestibular, ou ele tem a opção de não fazer nada, de descansar porque ele tá se sentindo tão cansado. Devido à crença que ele tem de que ele não vai conseguir, de que ele não vai passar, é mais fácil ele optar por não fazer nada. Porque ele vai pensar assim, eu já acho que eu não vou passar mesmo, eu não acho que eu consigo, não acho que vai dar certo, então pra quê?
me esforçar muito mais, assim. Já fiz o que precisava hoje e, assim, eu fazer mais não vai garantir a minha aprovação, então deixa pra lá. Tá vendo como que aquilo que a gente pensa influencia no nosso comportamento? Então, essa descrença em si mesmo só faz com que o estudante se prejudique, só faz com que o estudante adote comportamentos que serão desfavoráveis para a sua aprovação, que serão desfavoráveis para a realização do seu sonho. E é por isso que a gente precisa identificar isso. Então, você identificou por aí, você está agindo como um estudante desacreditado? Se sim, é hora de agir, é hora de mudar essa crença em si mesmo, baseado em que você não é capaz, baseado em que você não é capaz de passar no vestibular. Por que não seria você? Uma dica aqui para os estudantes desse grupo é mudar a forma de pensar. E o que você pode fazer para começar a mudar essa forma de pensar? Adotar pensamentos otimistas. E eu não tô falando aqui de ser um otimista iludido, que fica só pensando, vai dar tudo certo, é tudo maravilhoso. Não é nada disso, tá? É ser um otimista realista. Peraí, por que não eu? Por que não seria você a pessoa a ser aprovada? Por que não seria você a pessoa a realizar o seu sonho? Por que não você? Quando vier toda essa dúvida, todos esses pensamentos negativos de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, toda essa crença de que você é incapaz, de que você não vai conseguir a aprovação, rebata isso com pensamentos otimistas. Rebata isso com pensamentos que te façam questionar essa crença ao invés de confiar nela cegamente. Isso vai fazer com que você comece o processo de mudança de pensamento. Então, escolha um pensamento positivo, escolha um questionamento. Por exemplo, por que não eu? Eu sou plenamente capaz de fazer isso. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu posso. Rebata esse pensamento com esse pensamento positivo. Por exemplo, tá? Você pode vir com outro pensamento positivo aí. Inclusive, se você tem uma ideia de outro pensamento positivo que você vai utilizar para rebater todos esses pensamentos negativos e que será o caminho para você deixar de se tornar um estudante desacreditado, deixa aqui nos comentários. Isso vai contribuir também com a jornada de outras pessoas que pertencem a esse grupo. Tem estudantes que também são estudantes desacreditados, não é só você, tá? Você não é um lobo solitário nesse grupo. Tem outros estudantes, então se você tem ideia de um pensamento positivo que vai te ajudar a ser um otimista realista, que vai te ajudar a acreditar em si mesmo, deixa aqui nos comentários, isso vai contribuir bastante. E por fim, o quarto tipo é o estudante cabeça baixa, que é aquele estudante que se sente culpado com relação a tudo que envolve vestibular. Ele sente culpa de ainda não ter passado, culpa de fazer os pais gastarem, culpa por não se sentir bom o suficiente, culpa de descansar. Tudo é motivo para ele se sentir culpado. Ele sente um constante mal-estar por causa dessa culpa que ele carrega. E aí, você se identificou? Você é esse estudante culpado? Esse estudante cabeça baixa que fica ali todo encolhido, a postura fica até assim, se sente envergonhado dessa situação, se sente constantemente culpado. Você identifica esse sentimento por aí? Se você identificou, pare um momento e pense com relação a que você sente culpa e escreva aqui nos comentários. Sabe por quê? Porque essa identificação é extremamente importante. A gente não consegue lidar com aquilo que a gente não conhece. Se o estudante não faz ideia do motivo pelo qual ele está sentindo culpa, qual é o motivo para essa culpa estar ali tão viva dentro dele, ele vai conseguir lidar com aquilo ali, vai ser mais difícil identificar. Então, com relação a que você sente culpa, deixa aqui nos comentários, reflita sobre isso. E sabe qual é o problema do estudante cabeça baixa? O problema é que quando a gente sente um forte sentimento de culpa, esse intenso sentimento de culpa, a gente vai desencadeando outros sentimentos negativos, tá? Na cadeia de emoções, a culpa é o sentimento de nível mais intenso ali. Ela rege outros sentimentos também, então ela tá sempre acompanhada de uma angústia, de uma vergonha, ela tá acompanhada também da raiva, da insatisfação, da tristeza, do estresse, da infelicidade. Ela vem acompanhada de todos esses sentimentos. E isso faz com que o estudante sinta um mal-estar gigantesco. E você acha que
se sentindo dessa forma, o estudante vai conseguir sentar e estudar, focar, se concentrar, dar o seu melhor? Ou você acha que vai se tornar muito mais difícil ele fazer isso? Vai ser difícil, não vai? Porque como que se concentra se sentindo tão mal consigo mesmo? Se sentindo desmotivado, desanimado, se sentindo um fracassado, um perdedor? Fica muito difícil da gente fazer qualquer coisa se sentindo assim. É só você parar pra pensar aí e se lembrar de um dia que você estava se sentindo muito mal consigo mesmo. Foi fácil ou foi difícil fazer qualquer coisa? É muito mais difícil, não é? Parece que o dia não rende, a gente fica levando aquele dia arrastado. E é exatamente esse o problema do estudante permanecer nesse grupo. Ele vai continuar levando os dias ali arrastados e não vai conseguir fazer o que precisa ser feito para conquistar a sua aprovação e realizar o seu sonho. Isso só faz com que ele vá se abalando mais e mais, isso vai fazendo com que o sentimento dele vá ficando mais intenso. E o que é preciso para sair disso? É preciso se preparar emocionalmente, é preciso saber lidar com esse sentimento. E uma outra coisa que você vai começar a fazer a partir de agora, se você pertence a esse grupo, é mudar a sua postura. Tá? Mudar a sua postura. O estudante de cabeça baixa tem esse nome por quê? Porque ele fica ali, ó, encolhido com a cabeça para baixo, ele fica todo assim, sabe? Ele vai se encolhendo, ele vai se retraindo ali, se diminuindo, justamente porque ele sente toda essa culpa, toda essa vergonha com relação ao vestibular. E isso só faz com que ele continue reforçando esse tipo de sentimento. Então, se você é estudante de cabeça baixa, o que você vai fazer? Você vai mudar essa postura. Você vai adotar a partir de agora a postura de lagosta vitoriosa. Costas eretas, ombros para trás, cabeça erguida. Tá se sentindo culpado? Tá se sentindo mal consigo mesmo? Tá se sentindo um fracasso, uma grande decepção? Mude a sua postura. Você vai ver como que isso vai mudar a forma que você está se sentindo. Vai resolver todos os problemas emocionais? Não vai. Eu não tô aqui pra enganar, mentir, falar que simplesmente mudar a postura e tudo na sua vida vai mudar. Não é assim. Mas esse já é um grande avanço. Isso já vai fazer muita diferença, porque você vai romper aquele ciclo ali de mal-estar. Você vai conseguir pensar com clareza, sair daquele estado emocional de pura culpa, de pura tristeza e desmotivação e tudo, e começar a se sentir melhor. Então, postura de lagosta vitoriosa, hein? Nada de ficar com a cabeça baixa, não. Ó, cabeça erguida, ombros para trás e costas eretas. E aí, depois de entender cada um dos grupos de estudantes abalados, com qual deles você se identificou e por quê? Compartilhe aqui nos comentários. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que o fato de você ter se identificado com algum desses grupos não significa que você é ruim, não significa que você é errado, não significa que você não é bom o suficiente e não significa que você não vai passar no vestibular. Ter se identificado com algum desses grupos significa apenas que neste momento você está adotando determinados comportamentos que não são favoráveis para a sua aprovação. Mas isso pode mudar, tá? Essas não são características fixas, elas são mutáveis. É possível modificar esse comportamento e adotar o comportamento de um estudante inabalável emocionalmente. Eu era uma estudante muito abalada, sério. Eu não pertencia só a um grupo, não. Eu pertencia a todos os grupos. Eu reclamava de tudo, eu vivia reclamando. Eu vivia fingindo que estava tudo bem, que eu estava de boa, que era tudo tranquilo. Eu não acreditava em mim, tá? Eu não acreditava, não achava que eu era capaz e eu vivia me sentindo mal com tudo. Eu me sentia culpada por absolutamente tudo, me sentia muito mal, era um mal-estar constante. Mas eu mudei minha forma de pensar, mudei a maneira que eu lidava com os meus sentimentos e agi para me preparar emocionalmente e agir para que os meus sentimentos não tomassem conta de toda a minha vida e me impedissem de viver todo o meu potencial, me impedissem de aprender, me impedissem de realizar os meus objetivos. E foi a partir disso que eu me tornei uma estudante inabalável, fortalecida emocionalmente, preparada para encarar os desafios e as dificuldades. E se eu fiz isso, você também pode. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se ele esclareceu aí para você o que é um estudante abalado emocionalmente e se essas dicas contribuíram para a sua jornada, deixe aqui o seu like, deixe a sua curtida, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.